É a educação que leva ao desenvolvimento econômico e social de um país, de um povo. E essa tarefa só é possível quando esse povo tem professores bem preparados. A opinião é dos nossos dois convidados do Iluminuras de hoje, que fala sobre direito, literatura e educação. Mestre em Direito, ele diz que, apesar de ser consenso, o direito à educação não é garantido para todo brasileiro. Doutora em Literatura, a Rosa estuda formação de professores e prova que ler Guimarães Rosa não é privilégio só de adulto. Tudo bem, Rosa? Tudo bem. Bem-vinda ao Iluminuras. Obrigada. Eli, tudo bem também? Tudo bem. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. Bom, a gente tem o juiz e uma professora que defendem com unhas e dentes a educação, que é ótimo. Cada um estuda aqui a sua área. Você, Eli, por exemplo, estudou o direito à educação e essa ligação em relação ao desenvolvimento econômico e social de um país, do Brasil, no caso. Mas de que forma você estudou isso? Bem, esse estudo é fruto do mestrado na linha de pesquisa Direito e Desenvolvimento da Universidade Federal da Paraíba, e o estudo é voltado exatamente para procurar associar o direito à educação, ou mais especificamente a garantia desse direito, na contribuição para o desenvolvimento socioeconômico. Agora, de que forma que um país como o Brasil pode se desenvolver por meio da educação? A gente fala muito isso, bate muito nessa tecla, mas na prática, como é que a gente chega nesse desenvolvimento? Você frisou bem, isso é uma questão muito falada, muito debatida, mas nem sempre, pelo menos por parte dos gestores e das lideranças políticas, nem sempre existe a compreensão de que a educação, ela pode contribuir para o desenvolvimento, não apenas o desenvolvimento social em relação à pessoa que está sendo educada, mas o desenvolvimento do país como um todo, em seus diversos aspectos, econômico, social, político. Essa visão, essa necessidade que a gente procura destacar para evitar essa separação de achar que uma ação pode ser voltada para o desenvolvimento e outra ação diferente seria voltada para o social. No caso da educação, o investimento na educação já representa por si uma grande contribuição para o desenvolvimento. E a gente só tem desenvolvimento com a educação? Só tem desenvolvimento com a educação, porque pode-se até obter algum crescimento econômico, que é uma diferenciação que é importante se fazer entre o crescimento econômico e o desenvolvimento. O crescimento econômico, além de ele ser restrito ao viés econômico, ele é provisório, ele não se sustenta exatamente por ser apenas um aspecto. Ao passo que o desenvolvimento, embora não prescinda também do crescimento econômico, ele tem uma visão muito mais abrangente. E é aí onde não se pode deixar de perceber os aspectos políticos, os aspectos sociais, os aspectos educacionais, enfim. Já você, Rosa, estuda formação de professores, especificamente no doutorado estudou a formação de professores. E você fez essa ligação por meio de Guimarães Rosa, que muitas vezes é tido como um escritor assim, de escrita difícil. Qual que é a saída nesse caso? Leitura, formação de professor, né? O meu trabalho de pesquisa, que aconteceu na região do Vale do Urucuia, que é uma região sobre a qual o Rosa escreveu. O sertanejo foi o mote do Rosa e um dos motes, né? O meu trabalho foca na literatura como humanizadora. A literatura, ela tem a condição de desenvolver a humanização do sujeito, que é um direito. Assim como a educação é um direito, a alimentação é um direito, a saúde é um direito, essas palavras não são minhas, são do Antônio Cândido, a literatura também deveria ser um direito, porque ela humaniza. E quando ela humaniza, todos esses aspectos relacionados pelo Eli, né, acabam sucedendo, né, naturalmente. O desenvolvimento social, político, econômico se dá também a partir da humanização. E a literatura, pela literatura, isso acontece. Agora, de que forma que a gente pode formar professores, incentivar alunos a lerem por meio de Guimarães Rosa? Como é que você chegou nessa conclusão? É um trabalho difícil, porque como você mesmo disse, né, o Rosa é conhecido como difícil de ler, mas assim, quando você se propõe a ler, e o professor tem que ser o exemplo, quando ele vai para a sala de aula e ele faz essa mediação da leitura, os alunos
acabam se envolvendo com o texto, acabam se encantando com a literatura, acabam se encantando com as metáforas e com os fatos narrados pelo autor, né? De forma metafórica, de forma fabulosa, porque o Rosa é um autor do realismo, alguns consideram como realismo, a obra dele como realista, mágica, né? Um realismo mágico. E esse encantamento é gerado pelo professor, é produzido pelo professor na sua ação dentro de sala de aula. E para isso, a gente precisa formar professores leitores também, né? E comumente isso não acontece. Nós saímos da universidade sem uma preparação, né, para a pedagogia da leitura, né? A Estela Maris Bortoni, que é professora da Universidade de Brasília, ela foca muito nessa questão da pedagogia da leitura, que não tem um suporte, que não tem uma disciplina, que não tem um trabalho muito fecundo nas universidades e que é pouco valorizado porque pressupõe que todo mundo saiba ler. E sabe, né? Nós todos sabemos ler, mas ler um texto literário não é a mesma coisa de ler um texto de direito ou ler um texto, uma receita de bolo, um texto técnico, né? Ler um texto literário exige algumas habilidades mais específicas e mais subjetivas. Por que você foca tanto na formação de professor, Rosa? A sala de aula é importante. A escola ainda, a literatura é repercutida socialmente ainda pela escola. Se nós conhecemos alguns autores como Rosa, Machado, Jorge Amado, Alencar e outros, Clarice, né? Falar das mulheres também, né? Raquel de Queiroz, se nós conhecemos ainda, muito em função da escola. A escola tem esse papel muito importante. Contudo, ainda há falta de formação de professor para a pedagogia da leitura. Não quero aqui fazer uma acusação ao professor, eu só acho que nós precisamos investir nesse professor para que ele tenha condições de desenvolver um trabalho relacionado à leitura, porque a leitura dá autonomia. E a leitura literária, sobretudo, porque é o texto mais difícil de se ler. Então, se o aluno, se o estudante, se o leitor consegue desenvolver habilidade ou consegue compreender um texto literário que exige altas habilidades, ele consegue ler qualquer outro. Já você, Eli, na sua pesquisa, a Rosa falou aqui bastante sobre formação de professores, eu sei que você fala sobre investimento e também sobre política pública, gestão. É outro ponto que a gente precisa focar? Sim, é outro ponto. A partir dessa compreensão de que a Constituição traz os objetivos pelo qual a escola, a educação deve atender, que são os objetivos do pleno desenvolvimento da pessoa, da preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania. Se nós compreendermos que é um objetivo ambicioso, é um objetivo amplo, e associarmos a isso a deficiência estrutural de investimentos ao longo da história do nosso país, desde o período colonial até hoje, e se considerarmos também que nós temos uma população jovem muito grande, então isso nos traz a ideia da necessidade de um grande investimento. E esse investimento, ele tem que ser no sentido de que possa contemplar a educação em todos os seus aspectos. A formação de professores, a qualificação dos professores, que Rosa bem mencionou, é essencial. E para isso, nós precisamos que esse professor qualificado, ele tenha os mecanismos e os instrumentos. Por exemplo, uma escola que tenha uma boa biblioteca, com bons livros e com espaço para que os alunos possam utilizar, que o professor possa fazer as suas atividades. Isso é essencial. Isso pode até não ser visto porque entende a educação apenas como uma forma de permitir o acesso da criança à escola. Mas quando nós passamos a entender a educação como algo que se propõe a trazer o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para o trabalho e para a cidadania, aí nós vamos ver que não é qualquer escola, nem é qualquer investimento mínimo que vai atender. Nós precisamos de um investimento não apenas financeiro, mas também um investimento participativo, um investimento político, um engajamento social, que os nossos gestores se preocupem por iniciativa própria de querer proporcionar uma escola de qualidade e não apenas atendendo recomendações
de Ministério Público, de Tribunal de Contas, súplicas dos próprios alunos, das escolas, para atender pontualmente determinados problemas, mas se propor mesmo a fazer essa grande mobilização no objetivo de atender às diretrizes constitucionais, proporcionando uma educação que tenha repercussão na cidadania e no desenvolvimento do país. Eu entendo, Eli, pelo que você fala, que tem que partir de todos nós, não ser apenas uma obrigação, né? Olha, a Justiça obrigou, o Ministério Público recomendou que parta dos gestores. Exatamente, que parta dos gestores. Essas recomendações e essas obrigações da Justiça, dos órgãos de controle, tem por objetivo não apenas suprir determinados casos pontuais, mas, acima de tudo, sensibilizar para a necessidade de se atender a essa demanda, que não é uma demanda apenas da pessoa. O mais importante para o Brasil nesse momento seria essa compreensão de que o investimento em educação não é apenas um benefício para a criança, para o adolescente, para a pessoa que está recebendo a educação. É um benefício de caráter público. Um dos autores que é tratado no meu livro, o Marshall, falando sobre a realidade da Inglaterra, voltado para a cidadania, ele destaca que um dos direitos de cidadania é a educação. E ele diz que esse é de interesse do Estado, antes de ser de interesse da pessoa que está sendo educada. Eu acho que essa compreensão, embora a educação seja valorizada no discurso, mas não houve ainda essa compreensão de que precisamos ter essa mobilização com um planejamento impulsionado pela Presidência da República, que é o órgão que, de acordo com a nossa tradição constitucional e com as próprias disposições, ele tem essa função de estabelecer as diretrizes, de liderar o planejamento, de fazer uma coordenação entre os diversos órgãos da administração. Nós precisamos realmente desse engajamento, desses esforços máximos para poder atender a algo que é tão propalado, que é tão falado, mas que a gente não está vendo na prática uma modificação da realidade. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, para o Eli e para a Rosa, porque o Iluminuras faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. A gente segue conversando aqui sobre direito, literatura e educação. O intervalo é curtinho, hein? Até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui com o juiz Eli Trindade e a professora Rosa Amélia da Silva. Rosa, eu queria começar esse segundo bloco com você. Como é que a gente encanta um aluno? Como é que faz com que ele crie o hábito de ler e de ler literatura? Como é que faz isso? Precisa desenvolver o gosto pela palavra, né? A palavra literária, ela é uma palavra metafórica. E quando o aluno descobre isso, quando o estudante descobre isso, quando a pessoa que lê descobre isso, ela se encanta. Porque a metáfora, ela diz muita coisa de forma condensada. Então, você precisa ler com o aluno, né? Você precisa desenvolver estratégias. E tem um capítulo no livro, Travessias Literárias, que eu realizei na minha pesquisa, que se refere somente a estratégias, né? Claro, tem um capítulo teórico, depois eu vou para a prática, como o próprio nome do livro diz, teoria e prática, em que eu só discorro sobre estratégias de leitura para cada texto. E cada texto exige uma estratégia diferente. Eu não posso dizer para você, existe só essa estratégia. Claro, o que eu indico primeiro é que o professor leia com seus alunos, porque o professor, sendo encantado, revelando o seu encantamento pela literatura, isso já é praticamente assim, 50%, 70% do caminho. Eu chamo de ciranda dialógica as práticas pedagógicas que eu desenvolvi durante a pesquisa. Por que eu chamo de ciranda? Porque eu desenvolvo a leitura, né? Eu faço a roda de leitura e todos têm voz nesse processo. Aí eu faço uma relação com a ciranda, com o canto e dança popular, né?
E essa coisa de todos terem e todos poderem interpretar e colocarem os seus pontos de vista a respeito do texto de forma colaborativa, de certa forma contribui para que a ampliação da compreensão do texto. Porque o que acontece? Geralmente você pega um livro didático, está lá a leitura do especialista. Mas o especialista estudou quantos anos para chegar àquela leitura? O aluno de ensino médio, o aluno de educação básica, ele não tem condição de chegar a essa leitura do especialista, exceto se for pela mediação. Então, o ponto de vista dele tem que ser respeitado, né? A experiência de leitura dele deve ser respeitada para que ele alcance essa leitura realizada pelo especialista. Às vezes nem alcança, ou às vezes eles ultrapassam a leitura do especialista. Então, você, enquanto professor, tem que fazer essa mediação. E o meu trabalho tem essa questão muito forte, da questão pedagógica, da questão estética e da questão política, porque você está trabalhando a formação do aluno, né, e a formação do professor, claro, está centrada aqui no professor, mas vai repercutir no aluno, né? Pela arte, que é a questão estética, e que vai acabar repercutindo no plano social e político. Agora, como é que foi o seu caso, Rosa? Como é que você, lá atrás, se encantou pelos livros? Aí foi uma história longa, não vai dar para contar. Resume ela aqui pra gente. Assim, eu sou de uma família bem simples, no interior de Minas, e eu tive uma excelente professora de primeira a quarta. Eu me lembro que assim ela colocava o livro e ela fazia toda uma estratégia para a gente se envolver com o livro. E aquilo, eu fui me encantando, porque o livro estava relacionado com o meu mundo. Era um livro que falava da onça e da bicharada. E eu relacionava aqueles bichos às figuras da minha família. Além disso, apesar da minha família ser muito simples, né, eu tinha muitos livros em casa. E livros, assim, os quais eu não podia ler, porque, por exemplo, Dona Flor e seus 2 maridos, você não tem idade para ler. Por que eu não tenho idade para ler? Eu pegava ali escondido, enfiava debaixo da cama. Gente, cansei de ler debaixo da cama. Por quê? Eu era caçula, né, sou a caçula de 14 irmãos. 14 irmãos? 14 Boa irmãos. Família, hein? Bem, e aí, assim, tinha uma série de livros, eu lembro que tinha Divina Comédia, toda a coleção do Jorge Amado, José de Alencar, eu podia ler. Era uma família muito rica, Rosa. Eu queria pegar a experiência aqui do Eli também. A Rosa é do interior de Minas, do sertão de Minas, você é do sertão da Paraíba, Eli. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi o seu pontapé ali, seu ponto de partida com a literatura? Parecido com a história de Rosa, eu também de uma família simples do ponto de vista econômico, mas o meu pai tinha um trânsito muito grande em todas as áreas de cultura, né? Era professor, economista, cantor, compositor, treinador de futebol. Então eu me criei correndo na rua, jogando futebol, frequentando um ambiente de rádio, de faculdades. Então, acima de tudo, esse ambiente cultural, esse ambiente de descontração foi que despertou em mim esse gosto, esse prazer, não apenas pela leitura, mas por todas as atividades culturais, né, de um modo geral. Então, aliado a essa espontaneidade da participação do meu pai, minha mãe sempre acompanhou muito de perto e me conscientizava sobre a necessidade do estudo, exatamente mostrando que é através dessa qualificação que a gente pode se preparar para ser uma pessoa de qualidade, né? Então, percebendo justamente esses objetivos constitucionais dos quais eu tanto falo, essa necessidade de conscientização dos gestores por uma boa estrutura, não apenas a estrutura física, mas também a estrutura física, porque o ambiente, uma escola agradável, uma escola que tem os equipamentos, que tem biblioteca, quadra de esporte, que tem possibilidade dos professores desenvolverem, dos pedagogos desenvolverem essas atividades, eu vejo que foi o que me motivou a procurar justamente me qualificar, e era exatamente isso que eu gostaria de proporcionar, que algum dia fosse proporcionado para todas as pessoas, porque eu tive isso em escola particular, né? Tive um acompanhamento, tinha uns pais que eram do ponto de vista cultural e educacional preparados, que podiam estar me orientando, mas nem todas as pessoas possuem
essa capacidade. Então, nós temos filhos de pessoas analfabetas, por exemplo, que precisaria ter um apoio maior no ambiente escolar e não apenas para aprender as questões técnicas. Aí entra, como Rosa, a literatura, a cultura, o esporte, tudo isso é essencial para esse pleno desenvolvimento da pessoa. No seu livro, na sua pesquisa, você foi a uma escola, fez um estudo de campo, né, aprofundado ali numa escola. Quais foram as suas conclusões? Que escola é essa? Quais foram as suas conclusões, Eli? Essa escola onde eu realizei a pesquisa, no próprio local, a Escola Ana Azevedo, é uma escola municipal de Campina Grande e eu selecionei a escola através dos desempenhos dos índices utilizados pelo Ministério da Educação, né? E essa escola é uma escola que está num nível intermediário, né? Que a minha intenção foi de pesquisar uma escola intermediária justamente para procurar saber o que é que faz crescer, atingir um maior índice, o que é que faz. Isso, obviamente, voltado para os critérios que o Ministério da Educação corresponde, que a gente sabe que dentro da pedagogia, existem questionamentos sobre a forma de você aferir a qualidade de uma escola. Mas, independentemente disso, pelos próprios critérios, pelos próprios formulários, pelos próprios itens que são estudados pelo Ministério da Educação, a gente percebe o seguinte, que a escola, uma escola dessa de nível intermediário, ela atende ao mínimo. Então, vai ter uma quadra de esporte? Tem uma quadra de esporte, mas não é coberta. Tem biblioteca? Tem biblioteca, mas não tem uma estrutura suficiente para... E várias outras atividades que os professores pretendem desenvolver e às vezes não têm, ou pelo menos não tem como regra. Aí o professor tem que procurar alguma forma de conseguir suprir aquelas deficiências. Então, algumas iniciativas pontuais, como por exemplo o programa Mais Educação, é uma boa iniciativa porque o aluno vai poder passar o período integral na escola. Mas é uma iniciativa que a cada ano tem que se esperar abrir um edital, saber se vai ou não ser fornecido para aquela escola. Não é para todas as crianças. Então, o que se percebe é que existe um planejamento em que se procura transferir a responsabilidade para o administrador da escola e para os professores, mas que não existe uma estrutura como regra, como algo permanente que possa, então, incentivar esse desenvolvimento. É tudo vinculado a programas que dependem de abertura de edital, que dependem de procura da escola e outras questões que demonstram que a intenção é proporcionar uma educação de qualidade, mas que isso está sendo feito de forma muito tímida, de forma muito parcial. Nós precisaríamos realmente de, não programas, mas uma ação efetiva de Estado que proporcione essa educação de qualidade. E o seu diagnóstico, Rosa, qual é? O que falta? Quais são nossos pontos positivos e negativos? Nós temos professores muito corajosos, né? Nós temos, mas ainda falta investimento na formação de professor. Nosso professor é um herói. Porque ele, muitas vezes, por exemplo, no caso da região em que eu fiz a pesquisa, nós temos professores que trabalham 3 períodos. Eles são servidores do Estado e do município. Então, eles trabalham de manhã e de tarde no Estado, ou o contrário, de manhã no município e tarde e noite no Estado. Eles têm uma carga horária muito grande, né? E não sobra tempo a ele de estudar. E um professor que não estuda, ele não cresce. Se ele não cresce, isso com certeza vai se repercutir em sala de aula, né? As aulas ficarão estagnadas, não serão aulas cativantes, né? Ele vai fazer sempre o mais do mesmo. Nós precisamos sair disso, né? E como é que se faz isso? Investindo em professor, né? O livro foi publicado, o meu livro foi publicado e foi para as escolas da região, lá em Minas, né? Por uma ONG que reconheceu a importância do trabalho e reconheceu, inclusive, esse legado em relação à formação de professores. Porque, na verdade, eu sou doutora em literatura, mas todo mundo acha que eu sou doutora em educação, porque o meu discurso pedagógico é muito forte. Porque, pela literatura,
se alcança a humanização. Mas se não houver formação pedagógica, o professor vai fazer isso intuitivamente. E todos nós, professores, somos capazes de fazer isso desde que sejamos formados, né? E para isso precisamos passar por leituras, conhecimentos teóricos, exercício da prática, né? E analisar, refletir sobre essa prática. Né? Nós precisamos refletir sobre a nossa prática. Se nós não refletirmos, nós não conseguimos avançar. Porque o que dá certo numa turma, nem sempre dá, num grupo, né? Nem sempre dá certo no outro. Entendeu? Você precisa fazer sempre essa análise para você compreender o que é bom e o que é bom para determinada situação, porque o que é bom para uma determinada turma não necessariamente é bom para outra, então você precisa fazer essa análise, inclusive para você não descartar aquilo que você faz de bom, né? E nossos professores fazem muitas coisas boas. Nós temos um grupo de professores muito trabalhador, um grupo muito corajoso, mas falta a eles formação. Rosa, é isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigada, foi um prazer contribuir, né? E estamos aí. Se precisar, né? Pode convidar que eu venho de novo. A gente vai convidar de novo, então. Eli, muitíssimo obrigado também pela participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui participando do programa da TV Justiça e em especial do programa Iluminuras, que é um programa que eu sou também telespectador, então é uma honra poder participar. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau!